Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Restaurando Vidas. E nesse vídeo eu quero transmitir uma mensagem do Senhor para as mulheres, para nós mulheres. Uma mensagem a qual o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje e que é um despertar de Deus para a nossa vida, é um chamado de Deus para nós mulheres. O Senhor nos chama nessa hora, Ele nos chama nesse tempo e nós estamos muito distraídas, como o Senhor me dizia, nós estamos muito distraídas pelo externo, pelo que está acontecendo no lado de fora. Nós estamos muito preocupadas com as coisas de fora e estamos esquecendo de olhar para dentro. Que o que realmente importa é o que está dentro. Eu quero te dizer que você é casa de Deus. Você é a habitação do Espírito Santo, mulher. O Espírito Santo, ele quer habitar em nós. Mas ele só habita em lugares onde está organizado. Ele só vive onde as coisas estão no seu devido lugar. Mas antes dele colocar tudo no lugar na nossa vida, ele nos chama, ele nos desperta. E hoje o Senhor quer nos despertar através desse vídeo. Eu quero estar lendo a palavra que o Senhor me deu, que se encontra no livro de Isaías, capítulo 32, e o versículo é o 9, e eu vou estar lendo alguns versículos ali que o Senhor foi me dando nessa passagem, e eu quero que você preste muita atenção nessa palavra, porque é o Senhor que quer falar comigo e contigo no dia de hoje. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, então. A palavra vai dizer: vocês, mulheres, tão sossegadas, levantem-se e escutem-me. Vocês, filhas que se sentem seguras, ouçam o que eu vou lhe dizer. Nesse primeiro versículo 9, o Senhor está chamando vocês, mulheres, vocês, filhas. Ele está dizendo: escutem, prestem atenção à minha voz, prestem atenção naquilo que eu quero falar. O Senhor está chamando a nossa atenção aqui nesse versículo. Ele está chamando a nossa atenção para Ele, para nós escutarmos a voz dEle, para nós se assentarmos com Ele. O Senhor está nos alertando, Ele está nos chamando, mulheres, filhas, vocês que se sentem tão seguras. O Espírito Santo me dizia que nós nos sentimos muito seguras de si mesmo, de si mesmas, segura daquilo que fazemos. O Senhor quer que nós venhamos depositar a nossa segurança, a nossa confiança nele. Ele está querendo nos despertar, nos fazer acordar. A palavra diz em outras versões: desperta tu que dorme, mulher. Nós precisamos despertar, despertar para o Senhor, despertar, nos levantar dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, buscando saber os planos do Senhor para a nossa vida e para a nossa família, buscar a salvação para as nossas vidas, para a nossa família. Olha o que a palavra diz aqui no versículo 11: tremam vocês, mulheres tranquilas, estremeçam vocês que se sentem seguras, arranquem as suas vestes e vistam-se de roupas de lamento. Meu Deus, o Senhor está dizendo para nós: tremam vocês, tremam,
tremam diante do Senhor, diante da presença do Senhor. Vocês que estão tranquilas. Às vezes parece que a gente está tão tranquilo, a gente anda tão distraída com as coisas desse mundo. E eu quero te dizer que essa distração, ela vem para nos roubar da presença de Deus. As distrações, elas estão tirando os nossos olhos de Deus, do propósito de Deus para as nossas vidas, do real propósito e chamado de Deus para nós mulheres. As distrações estão roubando os nossos olhares de Deus, da palavra, muitas vezes dos nossos filhos, muitas vezes de olhar para dentro do nosso lar. Essa palavra, ela veio para mim. Ela veio para mim primeiro. Ela vai confrontar primeiro o meu coração. E eu quero dizer para você que nós nos importamos muito com o externo, muito com coisas que na verdade são supérfluas para Deus. Esse mundo tem muitas coisas, muitos atrativos que nos roubam da presença de Deus, que roubam o nosso tempo de estarmos muitas vezes ali estudando, nos alimentando da palavra de Deus, aprendendo com Deus. Nós precisamos buscar aprender com Deus. E aqui nessa palavra há um despertar, vocês que se sentem seguras diante de decisões, de tomada de decisões, diante de escolhas, diante do nosso dia a dia, nós temos que entregar tudo para Deus. Nós temos que pedir a direção, a vontade de Deus para a nossa vida. Nós mulheres, nós somos a base do nosso lar. Nós somos aquela que Deus chamou para edificar o nosso lar, para dar base, estrutura para o nosso marido, para os nossos filhos, cuidando, zelando pela nossa casa. O nosso chamado é de intercessora do nosso lar, intercessora do nosso esposo, intercessora dos nossos filhos. Nós temos que orar pelos nossos filhos. Os nossos filhos estão sendo muito atacados. Aí fora, no mundo, há muitas distrações, muitas atrações que querem roubar os nossos filhos de Deus, querem levar os nossos filhos ao pecado. O inimigo quer roubar a inocência das meninas, dos meninos. Eu quero te dizer, te levanta, desperta tu que dorme. Desperta nessa hora, não é amanhã, é hoje. O Senhor diz, levanta, desperta, me escutem a minha voz. Está aqui a voz de Deus, está aqui a palavra de Deus para falar conosco, para nos ensinar, para nos instruir. Nós precisamos buscar aprender mais do Senhor. Nós precisamos dessa palavra que nos alimenta, que fortalece o nosso espírito, que nos dá ânimo a cada dia. Nós precisamos construir um lar em Deus. Deus tem que ser o centro da nossa casa, do nosso casamento, da educação dos nossos filhos, das nossas finanças, da nossa vida. Nós, mulheres, temos que buscar temer a Deus. A palavra diz aqui, estremeçam vocês que se sentem seguras. A nossa segurança tem que estar no Senhor, não em nós, mas no Senhor. Nós temos que entregar o governo da nossa vida para o Senhor. Nós temos que buscar ser mulheres dirigidas pelo Espírito Santo. Mulheres com o coração de Deus, que temam a Deus. Mulheres que se levantam em oração dentro dos seus lares, que ungem as portas da sua casa, que abençoam seus filhos, o seu esposo, que zelam pela casa, pelo lar, pela família que Deus deu. O Senhor quer nos ensinar. Ele quer nos ensinar, Ele se importa com nós, Ele está nos chamando.
escutem a minha voz, busquem ouvir a voz do Senhor, calem as vozes das distrações que ficam ali tentando nos distrair, tentando roubar o nosso tempo. Nós achamos que não temos tempo para o Senhor, nós temos tempo sim para o Senhor. Nós só precisamos aprender a nos organizar o nosso tempo. As redes sociais, o celular, tantas coisas que nós temos acesso hoje na palma da nossa mão, estão roubando o nosso tempo de estar com Deus. Às vezes a gente fica meia hora ali olhando vídeo no Instagram e passa super rápido. E às vezes nós não temos essa meia hora, 20 minutos para nós sentarmos e ter uma conversa com o nosso Pai, para convidar o Espírito Santo para se assentar conosco, para pegar a palavra de Deus e pedir a revelação da palavra do Senhor para as nossas vidas. O nosso manual está aqui. O nosso manual de esposa exemplar, de mulher virtuosa, de mulher que edifica o lar, aquela mulher que os filhos a chamam de abençoada, aquela mulher que honra o marido, que o marido dela é honrado desde a porta da entrada da cidade, em todos os lugares. Está aqui os ensinamentos, está aqui a instrução. Provérbios 14:1 fala que existe uma mulher sábia que edifica o seu lar e existe uma mulher que é tola, que o derruba com as próprias mãos. Ele está dando exemplo de duas mulheres ali, duas situações, mas para Deus só existe uma que edifica a casa, a que constrói a sua casa, o seu lar, o seu casamento, os seus filhos, edificado na rocha, que é Deus, que é Jesus, que é a palavra. Aqui está construindo um lar em Deus. Deus hoje nos chama, nos desperta. Ouçam a minha voz, ouçam a minha palavra, ouçam o meu chamado para vocês, mulheres. Voltem ao propósito original de vocês, que é serem mulheres de Deus, mães de Deus, esposas de Deus. O Senhor quer nos capacitar, Ele quer mudar a nossa mentalidade. O mundo quer dizer para nós que nós somos independentes, que nós não temos que respeitar os nossos esposos. Eu quero dizer para você, o seu esposo, ele é a cabeça do seu lar. Ele é o Jesus da sua casa. E se ele ainda não é, eu quero te dizer, você tem que interceder pela vida do seu esposo. Você tem que orar pelo seu esposo, abençoar ele todos os dias, mesmo que ele ainda não seja um homem com um coração segundo o coração de Deus. Mas você é a intercessora, é aquela que o Senhor está te dizendo, levante-se e interceda e ore por este homem, ore por esses filhos. Ore pela sua vida. Aqui quando a palavra está dizendo vistam-se de roupa de lamento, arranque as suas vestes, ele está falando espiritualmente que é para nós descer no jejum e na oração, que é para nós se lamentarmos na presença do Senhor. Se lamente, coloque diante dele qual é o que você precisa, mulher. O que o teu lar precisa hoje para ser um lar edificado na rocha? O que a tua vida precisa hoje mudar? Porque nós precisamos mudar diariamente. Nós precisamos diariamente buscar a transformação de Deus. Diariamente nós temos que nos arrepender, porque nós pecamos, porque nós falhamos, nós somos errantes. Mas o Senhor é fiel, o Senhor é misericordioso, Ele é perdoador. Desperta, desperta tu que dorme, desperta, porque se tu não despertar para orar pela tua casa, para orar pelos teus filhos, Satanás está aí ao derredor para roubar os teus filhos para ele. Satanás está aí ao derredor para destruir o teu casamento. E eu vou dizer para vocês que um casamento, uma família destruída, um casamento que se termina, às vezes por falta de sabedoria, porque não foi edificado no lar,
o lar não foi edificado, o casamento não foi edificado na palavra de Deus, eu vou te dizer, destrói a vida dos teus filhos. Então levante-se, escute a voz do Senhor. O Senhor te chama, o Senhor nos chama. Começa a partir de hoje a orar dentro da tua casa. Entra no quarto dos teus filhos, arrumar, organizar. Ora sobre o quarto dos teus filhos. Ora no travesseiro dos teus filhos, isso é profético. Ore no travesseiro dos teus filhos. Peça para Deus dar sonhos para os teus filhos. Para Deus falar em sonho com eles. Abençoe a vida dos teus filhos. Ore pelo teu esposo. Ore nas roupas do teu esposo. Ore no travesseiro dele e abençoe a vida dele. Abençoe os calçados do teu esposo. E diga aonde ele andar, que seja abençoado. Que os pés dele andem segundo a vontade de Deus. Agradeça o alimento que tem na tua casa todos os dias, o pão nosso de cada dia, agradeça. Agradeça pela louça para lavar. Agradeça pela roupa que tem que lavar, pela casa que está suja, que tem que limpar. Porque isso é sinal que tem um lar. Isso é sinal que tem vida. Isso é sinal que tem provisão de Deus. Desperta. Desperta, mulheres. O Senhor quer nos despertar através dessa palavra, para nós orar, para nós interceder, para nós buscar ser uma mulher abençoada e abençoadora. O Senhor nos chama. O Senhor nos chama nesse tempo. Eu quero ler aqui para a gente finalizar o Salmo 128. O Salmo 128 é um salmo, todos os salmos são maravilhosos, mas esse 128 aqui, o versículo 3. Salmo 128, versículo 3. Sua esposa será como uma videira frutífera que floresce em seu lar. Nós, mulheres, eu quero te dizer, ore e profetize esse versículo sobre a sua vida. Diga todos os dias na presença do Senhor: Senhor, eu quero ser como uma videira frutífera que floresce dentro do meu lar. Eu quero ser uma esposa sábia, uma esposa que constrói um lar em Ti. Tu és a base da minha vida, a base do meu lar. Profetize essa palavra. Profetize os Salmos, o número 3, a parte B, diz assim: seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Profetize sobre a vida dos teus filhos, que eles serão como brotos de oliveira em roda da mesa. Profetizam: a minha casa é do Senhor. A minha família pertence ao Senhor. O versículo 4 disse: esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Tema o Senhor. Tenha temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Busque sabedoria em Deus. Diga ao Senhor: toma o governo da minha vida, Jesus. Hoje eu te entrego o governo da minha vida, o governo da minha casa, da vida do meu esposo, dos meus filhos, o governo do meu lar. Eu te entrego, Jesus. Faça essa oração hoje, para que a palavra do Senhor que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, para que essa palavra se cumpra no seu lar. Se cumpra no seu lar. Ouça a voz do Senhor. Ouça o que o Senhor está falando para você, mulher. O que o Senhor está falando no seu coração. Se posicione. O Senhor quer que nós nos levantemos. É tempo de se levantar. Não é tempo de ficar prostrado. Não é tempo para ficar chorando. É tempo de se levantar. Se esse vídeo falou no seu coração, se é tempo de você se levantar dentro do seu lar. Se você ainda não se levantou, se levante. Se você já se levantou dentro do seu lar como uma guerreira,
que está guerreando as guerras. Eu quero te dizer, o Senhor está contigo. O Senhor está com todas nós. Aquele que já se levantou, continue andando, continue marchando. E aquela que precisa se levantar hoje, é hoje. Levante-se e ouça a voz do Senhor. Curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal, compartilhe esse vídeo com mais mulheres. Tenho certeza que tem muitas e muitas mulheres que precisam ouvir essa mensagem hoje. Compartilha e comenta, né? Que Deus abençoe a sua vida, mulher. Te levanta. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.